Só o Senhor é bom. Saúde a igreja na santa paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Vamos todos ficar em pé e vamos meditar nessa noite por honra e glória do nosso Deus, que nos deu a oportunidade de nós estar mais uma vez na casa dele, na presença dele. Glória a Deus, aleluia. Porque muitos, meus irmãos, não teve a oportunidade que nós estamos tendo de estar hoje aqui na presença do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Então vamos meditar nessa noite lá em Salmo. Glória a Deus, aleluia. Exaltado e glorificado seja o nosso Deus. Salmo 30, versículo 5. Amém? Amém. Salmo 30, versículo 5. Capítulo 30, versículo 5, que diz assim: porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida, e o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém? Glória a Deus, aleluia. Possam todos sentar em desocupar as tuas mãos, e mais palma que exalta o nosso Deus. Glória a Deus, aleluia. E isto é verdade, porque só Ele, né, para nos dar a vida, só Ele é fiel. E Ele fala claramente: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E só Ele para nos dar alegria no nosso coração, na nossa vida, no nosso dia a dia. Porque Ele é bom, Ele é misericordioso. Glória a Deus, aleluia. Desde já as oportunidades estão abertas para quem está em comunhão com o ministério. Ademais, pessoas podem vir na frente pedir uma oração, ou até mesmo testificar uma bênção, uma revelação. Glória a Deus, aleluia. Que Deus usou os vasos e confirmou, e você quer testificar, amém? Vamos receber, amém? Glória a Deus, aleluia. O nosso irmão Tiago, mais palma que exalta o Senhor. Deus poderoso, glória a Deus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu vou estar louvando os corinhos para a honra e a glória do Senhor. Fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem fé, e sem o amor não pode agradar ao Senhor. Pois sem fé e sem o amor não pode agradar ao Senhor. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai do teu poder. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar do teu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós do teu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Deus mandou a cura divina e livrou a minha alma da ruína. Alegre anunciar, ando nesse lugar. Hoje nós vamos sair daqui alegre, porque Jesus vai derramar do teu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Só o Senhor é Deus, amém? Vamos receber a nossa irmã Andréia com mais palma que exalta o Senhor. Glória a Deus, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Irei louvar o hino 186 e peço a ajuda de toda a igreja.
pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Toda a igreja. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hastes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza pra lutar e pra ser vencedor. Toda a igreja. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar esta missão, combati o combate de amor e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. E as palmas para Jesus, amém? Aleluia. Vamos receber a nossa irmã Daiane com mais palmas que exalta o Senhor. Depois nós vamos estar recebendo, glória a Deus, aleluia, nós vamos estar recebendo a nossa irmã Roberta, amém? Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Vou louvar o 577. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar, quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder
tudo deixares no altar, quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar, quando tudo deixares no altar. Glória a Deus, aleluia. Então o Senhor é bom. Vamos receber o nosso irmão Roberto e depois nós vamos estar recebendo o nosso irmão Antônio, amém? Cumprimento aqui na paz de Jesus, amém? Vamos louvar o hino número 3 e pela ajuda da igreja. Plena paz e santo gozo tem em ti, o meu Jesus, pois eu criei em tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando neste mundo viverei, entoando aleluia ao meu rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, e meu rei, meu bom pastor e meu Senhor. Quando tudo haja de os entoando aleluia ao meu rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu o verei, entoando aleluia ao meu rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, e meu rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que eu louvar, eu também o louvarei, entoando aleluia ao meu rei. Este mundo não desejo tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluia ao meu rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, e meu rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que eu louvar, eu também o louvarei, entoando aleluia ao meu rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando a glória o seu nome sem cessar, nesse tempo o céu e a terra não de ser a mesma grei, entoando aleluias ao meu rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, e meu rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluia ao meu rei. Mais palmas para Jesus. Vamos receber o nosso irmão Antônio, depois vamos receber o grupo das crianças, amém? Mais palmas que exalta o Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia. Salve o povo de Deus com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, igreja? Amém. Quem está feliz com Jesus, exalta Ele com as palmas bem alegres. Glória a Deus, aleluia. Quero louvar o Senhor, engrandecer o nome do nosso Deus com o hino
202, para a honra e a glória do nosso Deus. O hino 202 é um hino bastante conhecido, né? Peço que toda a igreja do Senhor me ajude, né, com as palmas, para que nós venhamos adorar o nosso Deus nesta noite através desse hino, que tem como título Lugar de Delícia. E nós sabemos que esse lugar de delícia é só nos céus, né? Onde um dia nós estaremos lá pela nossa fé. Aleluia, Jesus, a sã doutrina do Senhor. Hino 202. Junto ao trono de Deus preparado, há lugar para ti, há perfumes, há gozo exaltado, há delícias profusas ali. Sim, ali, sim, ali, de seus anjos fiéis rodeado, numa esfera de glória e de luz, junto a Deus nos espera Jesus. Os encantos da terra não podem dar ideia do gozo dali. Se na terra os prazeres acodem, são prazeres que acabam-se aqui. Mas ali, as venturas eternas concorrem com a existência perpétua da luz, a tornar-nos feliz com Jesus. Conservemos em nossa lembrança as riquezas do lindo país e guardemos conosco a esperança de uma vida melhor, mais feliz. Pois dali, uma voz verdadeira não cansa de oferecer-nos o reino da luz, o amor protetor de Jesus. Se quisermos gozar da aventura que no belo país haverá, é somente pedir de alma pura, que de graça Jesus nos dará. Pois ali, todo cheio de amor, de ternura, desse amor que mostrou-nos na cruz, nos escuta, nos ouve, Jesus. Agradeço pela oportunidade, mas palmas para Jesus. Glória a Deus, aleluia. Vamos receber o grupo de crianças com mais palma que exalta o Senhor, né? Glória a Deus, aleluia. Grupo de criança, perfeito amor, salva a igreja com a paz do Senhor. Amém. Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abriu, quando força do contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Salta o cabo da
campanha? Glória a Deus, aleluia. Tem alguém em campanha? Se tiver alguém em campanha, vem na frente para nós fazer a oração e depois nós vamos estar passando para o servo do Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluia. Só o Senhor é Deus. Só Ele é justo e fiel e verdadeiro. Santo és o teu nome, Senhor de glória, Senhor de poder. Senhor de glória, Senhor de poder, eu coloco, meu Pai, a cada um que está apresentando a tua campanha, Senhor. Eu não sei qual é o propósito deles, mas a ti sabe, Senhor. E eu peço a ti que a ti tira todo impedimento, meu Pai, do clamor deles, da oração deles, meu Pai, chegar até ti. Que a ti, meu Pai, ouça, meu Pai, ouça o coração, ouça, meu Pai, a oração, Senhor. Ouça, meu Pai, nessa noite, meu Pai amado, Senhor de glória, também a cada um que aqui está colocando, meu Pai, a tua causa perante a ti, porque só a ti, Senhor, tem o poder de resolver, meu Pai, qualquer problema, qualquer situação, Senhor. Sim, meu Pai, desde que nós colocamos na tua presença, este problema não passa a ser só nosso, meu Pai, mas sim teu, Senhor, porque só a ti tem o poder de nos dar sabedoria e entendimento, meu Pai. Ajuda, Senhor, os teus filhos, Senhor. Abençoa, meu Pai amado, Senhor de glória, e tira, meu Pai, todo impedimento, Senhor. Eu coloco, meu Pai, a cada um que aqui está, Senhor, que a ti, meu Pai, vem entregar a bênção e a vitória em nome de Jesus, amém? Já vamos receber o servo dele com mais palma que exalta o Senhor, amém? Glória a Jesus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Quem está feliz, dá um glória. Quero cumprimentar todos vocês, são bem-vindos em nome de Jesus. Essa igreja ama você. Volte sempre. Vamos cumprimentar os ouvintes, estão nos ouvindo na rádio e também no YouTube, dizendo assim: a paz do Senhor. Irmãos ouvintes, para a vitória é minha, é nossa, pelo nome e pelo sangue de Jesus. Glorifica mais a Deus. Meus irmãos, hoje é culto da família também, culto de doutrina. Manda a vocês que quinta e domingo é dia de doutrina. Na verdade, todo dia aqui é dia de doutrina. Amém? E sempre nós somos inspirados por um tema. E hoje a nossa irmã missionária Diane Santos vai me ajudar. Na verdade, eu que vou ajudar ela, né? Vai dar um estudo aqui e eu vou ajudar ela, né, irmão? Tem que ser, não, irmão? Você sabe como é que é, irmão? Ele sabe ali. Eu vou ajudar ela aqui no estudo que ela vai estar dando aqui. Quem quer ouvir ela falar diz amém. É uma benção ela pregando, né, irmãos? Prega muito melhor do que eu. Então, aqui eu sou muito humilde a reconhecer quando a pessoa prega melhor do que eu. Irmão? E a verdade é que a minha esposa prega muito melhor do que eu. Não tem nem comparação. Tem uns irmãos que pregam melhor que eu aí também. Eu tenho orgulho de você, e você pega melhor que eu, viu? Minha garganta dá tempo seco, né? Deus é fiel. Então eu tenho orgulho de você. Se você prega bem, eu tenho orgulho. Se você tem os dons do Espírito Santo, eu tenho orgulho. Se você é usado para expulsar o capiroto, eu tenho muito orgulho de você, amém? Nosso irmão Normando lá, como é que chama lá? Pirajuri, São Paulo. Deus usou ele, depois que eu fui embora de lá, Deus usou ele lá para orar para uma macumbeira, foi liberto e vai descer as águas em nome de Jesus. Aleluia. Foi lá no Saravá, pegou os trem do Satanás, já tirou fogo, mandou as fotos para mim e o áudio dela endemoniada lá, e está lá firme, lutando, vai se batizar. Então eu tenho orgulho disso aí, porque a família de Cristo é assim, um orgulho do outro quando Deus usa, né, irmão? Irmão Hélio, ali é muito usado também, muitas coisas melhor do que eu. Olha aí, ó, ovelha aprovada aí, ó. Deus abençoe, muito obrigado. Toda a igreja precisa de um homem desse, amém? Vamos passar a oportunidade para a irmã Adriana. Ela vai ler, vai dizer para você onde vai ser lido o texto. E eu vou aqui ajudar ela, ela vai me ajudar. Palmas e glória a Deus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Saúde, amada igreja, na santa e poderosa paz do Senhor Jesus, amém? Pega as vossas Bíblias, abra aí no Evangelho de Mateus. Louvado seja Deus. Livro de Mateus, o capítulo 7. Capítulo 7, vamos ler do 1
ao versículo 5. Glória a Deus. Porque não podemos resumir toda a palavra de Deus por um único versículo, né? Vamos procurar entender a fundo o que essa palavra verdadeiramente quer dizer. Aleluia. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 1, a partir do versículo até o versículo 5. Seria muito fácil eu ler para vocês somente o primeiro versículo, né? Não julgueis para não ser julgado. Seria muito fácil. Mas eu quero ler do 1 até o 5, com toda a igreja. Todos encontraram e diz amém? Amém. Alguém da procura, diga espere por mim. Podemos ler de glória a Deus, igreja. Aleluia, glória a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 1 até o versículo 5, que diz assim: Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiver medido, vos hão de medir a vós. E por que repara tu no ergueiro que está no olho de teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o ergueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o ergueiro do olho do teu irmão. Amém. Fala assim comigo: Jesus, que goteja como chuva a tua doutrina em mim. Assenta e dá um glória a Deus. Irmão, nós sabemos que existe tudo na Bíblia. Você não precisa de outro livro a não ser a Bíblia. Você não precisa ler livro de Harry Potter. Você não precisa de ler livro de ficção científica. Você precisa apenas da Bíblia. Só. Não é pecado estudar, não é pecado formar, não é pecado ter dinheiro. Não é pecado isso, a não ser o amor pelo dinheiro. E também nós sabemos que a letra mata, mas o espírito revivifica. Quer dizer isso? Estudos teológicos que contradizem o evangelho vai matar a tua alma. Você vai perecer. Mas buscar do espírito a direção é tudo. E se só busca com santidade na presença de Deus. Muitas das vezes, se você reparar a vida dos fariseus, eles pegavam a pessoa, faziam um julgamento e crucificavam a pessoa, matavam a pessoa apedrejada, e aí ia. Pela lei, eles faziam o julgamento correto. Quando a pessoa pecava, tinha que ser aplicado o que era justo. Porém, eles mesmos faziam, ou seja, eles mesmos pecavam. Quem entendeu diz amém? Amém. Então está errado. Eles julgavam as pessoas, condenavam as pessoas, mas aquilo que eles estavam condenando e julgando, eles mesmos faziam. Ou seja, tinha que ser retirado o arqueiro dos olhos deles primeiro. Eles olhavam o irmão, a irmã em adultério, caiu, tem que ser apedrejada até a morte. Por que Jesus falou para aquela mulher? Aliás, socorreu aquela mulher e disse: que não tiver pecado, que atire a primeira. Eles julgavam, mas eles mesmos faziam pior. Então, a minha Bíblia diz que nós julgamos sim, mas dentro do Evangelho. Glória a Deus. Na verdade, o cristão, ele julga dentro da palavra. Verdade. Então não é eu que estou julgando, eu estou jogando dentro da palavra. A palavra condena e a palavra salva, e o cristão apenas transmite a palavra com amor para a salvação das almas. Madriana Santos, palmas e glória a Deus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Julgar segundo a reta justiça, né? E o que é a reta justiça? É a palavra de Deus.
Os servos de Deus, eles assim pregam o Evangelho, conforme está escrito, e admoestra dentro da palavra de Deus. Por exemplo, se um casal vem, aleluia, até o pastor, né, juntamente com tua esposa, pedir um conselho, e eles vão falar o que está acontecendo entre eles. E nós, conhecendo a palavra de Deus, vamos ter que ali julgar quem está dentro e quem está fora, quem está certo e quem está errado. Não é desse modo? Dentro da palavra nós vamos falar, a palavra diz assim, 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 então tem que ser seguido assim, assim. Você está errado porque gritou com o teu marido, você marido está errado porque agrediu a tua esposa, e isso é errado perante a palavra de Deus. Então vamos julgar segundo a reta justiça. Por que eu estou falando isso? Porque esse Mateus 7, 1 e 2, como nós vemos, está sendo usado hoje como um cala-boca, né? Deixa eu pecar em paz. A verdade é isso. Muitas pessoas interpretando de forma errada. Às vezes chega a falar assim, não julga, para não ser julgado. A palavra de Deus diz que a mesma forma que julgar, vos hão de julgar a vós também. Mas eu li uns versículos a mais para que a igreja pudesse entender que essa palavra a qual Jesus falou era porque os fariseus estavam colocando sobre o povo e eles mesmos não estavam obedecendo. Eles queriam obediência da parte do povo, mas eles mesmos não faziam valer aquela obediência. Então este versículo aqui, amada igreja, não quer dizer que tem que ver o irmão pecar, fazer tudo de errado, né? E não combater, porque o julgar fora da palavra de Deus é pecado. O eu acho, o eu pensei, o eu imaginei, né? Esse é pecado, mas o julgamento dentro da palavra de Deus, ele vem há muito tempo atrás, e foi assim que o nosso Senhor Jesus nos ensinou. E eu preparei um estudo aqui para os irmãos, em Mateus 7, 1 e 2, ver as pessoas usando e repetindo esse versículo, tentando fazer calar a boca. O homem, por sua natureza vaidosa, não gosta de ser confrontado ou contrariado. E para afastar possíveis confrontos com aqueles que tentam lhe abrir os olhos para o verdadeiro evangelho, por vezes profere quem evangeliza, né, com ameaça. Cuidado, você está julgando. Falam assim para justificar suas atitudes erradas, de forma que ninguém possa corrigi-los. Então passam a citar este versículo para tentar nos fazer ficar quietos. Isso ocorre porque aprenderam no sentido errado. Mas não fiquem tristes com tais atitudes, pois a palavra de Deus esclarece. O Senhor nos ensinou que aquele que aceita a repreensão é sábio e prudente. O que rejeita a disciplina menospreza a sua alma. Porém, o que atende à repreensão adquire entendimento. Provérbios 15, 32. Bate mais palmas da glória a Deus. Uma certa vez eu estava pregando para uma pessoa e falando sobre álcool, drogas, televisão, jogos, política. E aí a pessoa disse para mim assim: você está dizendo que eu vou para o inferno. Peraí, irmão, não disse isso. As suas atitudes erradas podem te levar para o inferno. A Bíblia diz que quem mente é filho de quem? Quem morre mentindo vai para onde? Quem julgou foi eu ou foi a palavra? A palavra. É a palavra. O cristão, ele não debate com os outros para degredir, entristecer, mas ele tenta abrir os olhos da alma para que seja salvo. Exortai, ensinai em todo momento, em toda a tua vida, ensina. Seria um julgamento errado dizer para meu filho assim: não anda com fulano, porque esse menino aí é o mais mal falado do bairro. Está errado, igreja? Se meu filho ou minha filha está andando com alguém que é mal falado no bairro, rouba, trafica, mexe com droga, foi preso, eu estaria errado? Eu fiz um julgamento, porque eu sei que é errado, e disse para meu filho: não anda com fulano de tal, porque esse aí é problema. Vai te dar problema isso aí. Eu julguei com acordo com a Bíblia e com o que eu sei, e com certeza vai dar problema. Então, irmãos, Jesus, quando ele teve com os fariseus uma época,
E ele dizia sobre Moisés, ele dizia sobre Abraão, melhor dizendo. E eles diziam assim: mas esse homem não tem nem 40 anos, já está falando que conhece Moisés, conhece Abraão. E Jesus continuou falando. E eles disseram, os fariseus: nós somos filhos de Abraão. Eles quis dizer: nós somos filhos de Deus. Jesus olhou para ele e disse: vós sois filhos do diabo. Jesus julgou ou não julgou a igreja? Aí depois disse: porque vós quereis satisfazer a vontade de vosso pai, que é o diabo. Quem entendeu diz amém. Então é fácil, irmão. Nós não vamos ser salvos somente por vestes. Não, de maneira nenhuma. Isso é só um cumprimento. É só como foi pregado sexta-feira, é um detalhe. Você tem que ser bem composto, bem composta. Você tem que ser crente em toda a sua maneira de viver. Um trecho da Bíblia, não sei se a irmã Dena separou, diz assim: vós não hão de julgar até os anjos, quer dizer, os demônios que foram lançados do inferno, quanto mais as coisas mínimas dessa terra. Irmã Dena Santos, palmas e glória a Deus. O livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 3. Louvado seja Deus. Se quiser acompanhar na sua Bíblia, livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 3. Louvado seja Deus. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Exatamente isso que eu falei ali, agora mesmo. Então, o cristão, ele tem um espírito de julgamento correto na Bíblia. Se a pessoa morreu assaltando, certa feita, um cidadão assaltou, a polícia matou ele. Para onde ele foi, igreja? O inferno. A Bíblia julgou, e eu disse pela Bíblia. Então, ele foi para o inferno, porque ele morreu praticando coisa errada. Uma certa feita, um jovem, já falei, mas vale a pena falar de novo. Um certo jovem ganhou diversas almas, aonde eu nasci na fé. E o interessante é que o jovem desviou-se e morreu desviado. A Bíblia diz que quem morre desviado, ele está salvo, igreja? Está condenado. Uma ovelha muito antiga, ela falou sobre esse cidadão. Eu disse: irmã, ele perdeu a salvação. Eu disse: ah, não, você não pode falar, senão você está julgando. Eu falei: irmã, peraí, uma ovelha velha, a senhora já é uma ovelha de muitos anos, novo convertido, mas se me prova na Bíblia que ele perdeu a salvação, irmã, ele se desviou-se do Evangelho, ele morreu em pecado, até em pecado de fornicação. Então eu falei para ela: irmã, a Bíblia diz que ele desceu para o caldeirão de Satanás. Ah, mas será que ele não arrependeu na hora? Não. Um tiro na cabeça não deu nem tempo, né? Então não deu tempo dele se arrepender. Tem gente que fica vivo, recebe uma oração, reconcilia, isso é outro caso. Mas no caso desse jovem, morreu rapidamente, morreu desviado, morreu em pecado. Então a minha Bíblia, a sua Bíblia diz que ele morreu e não foi salvo porque morreu em pecado. Quem entendeu diz amém. Então, irmãos, nós cristãos que andamos na sã doutrina, que não somos igual aos fariseus, que tem crente aqui que quer pregar a doutrina, mas não obedece a nada, quer obedecer só, vou obedecer só um pedacinho aqui, só uma coisinha. O resto eu não concordo. Então não é pregador de doutrina. Então tem que tirar primeiro o arqueiro do olho, para depois tentar tirar o dos outros. Amém? Irmã Dani Santos, palmas e glória a Deus. Novamente eu quero esclarecer sobre o tipo de julgamento a qual é condenável perante a Bíblia Sagrada, já que isso causa tanta confusão nos dias de hoje. Qual é o tipo de julgamento a qual o nosso Deus abomina? E qual é o tipo de julgamento a qual nós podemos fazer? O qual eu disse agora, que é na reta justiça, né? Dentro da palavra. Mas qual o julgamento a qual não agrada a Deus? Existem dois tipos de julgamentos a qual não agrada aos olhos do nosso Deus. É o julgamento hipócrita e é o julgamento temerário.
O julgamento hipócrita é um julgamento de quem aponta o defeito do outro, mas tem o mesmo defeito ou até pior, e quer corrigir o erro do outro. Esse tipo de julgamento é condenado por Jesus. O julgamento temerário é julgamento precipitado, julgamento maldoso, julgamento apressado, julgamento arrogante, baseado em impressões. Veja bem, esse tipo de julgamento desagrada a Deus, baseado em impressões. Agora, baseado dentro da palavra de Deus, a Bíblia está aí para julgar as nossas obras, né? Ela mostra o que nós fazemos de certo e o que nós fazemos de errado, para que nós venhamos nos consertar na presença do Senhor. E esse tipo de julgamento também ouvi dizer e tirar conclusões precipitadas, sem conhecer os fatos, julgando conforme a sua própria consciência, formando sua própria opinião sobre a pessoa. Porque quando nós vemos Jesus falando acerca do julgamento e condenando, nós vemos que ao final ele usou a palavra hipócrita. Ele falou aos fariseus hipócritas, né? E o significado da palavra hipocrisia, hipócrita, significa ser falso, fingido, dissimulado, mentiroso e enganador. Então, esse é o tipo de julgamento a qual entristece os olhos do nosso Deus. Julgar com falsidade, com engano, com balanças injustas, né? Negativas. Isso é o que entristece aos olhos do nosso Senhor. Porque se nós bem analisarmos, nós veremos que no Velho Testamento, igreja, no livro de Juízes, o nome já fala. O que eram juízes, né? Para que Deus estabeleceu os juízes ali naquela época? Deus estabeleceu juízes para julgar. Todos eles julgavam, mas julgavam como? Dentro da perfeita e reta vontade de Deus. Dentro da palavra, dos ensinamentos de Deus, era aquilo que ele aplicava àquele povo. Conforme ele tinha aprendido do Senhor, ele passava para aquele povo. Então, se a proibição bíblica de julgar fosse interpretada dessa maneira, não haveria um juiz em toda a terra que não estivesse cometendo pecado contra Deus. Porque a justiça ela serve para diferenciar o certo e o errado, o culpado e o inocente. Isso que serve a justiça de Deus. Aleluia. Vamos receber o pastor Eduardo. Glória a Deus. Irmãos, aqui temos pessoas que conhecem Bíblia, mas não conhecem a Deus. Não adiantou nada. Porque se você conhecer Bíblia e conhecer Deus, aí você tem um julgamento correto. Porque você conhece os dois, a Bíblia e Deus. Como é que eu conheço a Deus? Tenho intimidade com Deus? Como é que eu tenho certeza que eu tenho o Espírito de Deus? Não seja fingido, não seja falso, não seja mentiroso. Tenha sempre o ouvido pronto para ouvir e para ver se realmente aquilo provém do Espírito e não da carne. O julgamento errado, que eu já vi muitas pessoas fazer, é apontar para o irmão que está no pecado e dizer assim: você vai para o inferno. Espera aí, irmão, está errado esse julgamento. Por quê? Porque enquanto a vida ainda há, só existe um julgamento certo, que eu não gosto de fazer, que eu tenho medo, que a pessoa está condenada, chama-se blasfêmia contra o Espírito Santo. Na minha vida eu conheci 2 que fizeram isso, e tenho a plena certeza que fizeram. Inclusive um está em Goiânia, está e está doido, está internado na clínica de louco. Esses eu vi com meus olhos, e vi o que Deus fez com eles, e a Bíblia diz, não eu, que eles blasfemaram contra o Espírito, e para eles não há perdão. Mesmo assim, deixa na mão de Deus, porque é doído. Então, ou seja, eu posso dizer para o irmão, você está pecando contra Deus. E se você está em pecado contra Deus, e se você morrer nesse pecado, você vai estar condenado. Porque a pessoa pode se arrepender a qualquer momento, entendeu? A pessoa arrependeu, não, me arrependi, pastor, eu fiz um mal, mas eu me arrependi. A Bíblia diz que o sangue de Jesus teve poder e apagou a transgressão desse tal. Amém? Exatamente. No caso da mulher que pecou, o que foi dito? Que não tiver pecado entre vós aí que atira a primeira pedra. Só tinha gente lá que estava errado, julgava, condenava, mas fazia pior. Mas quando aquela mulher
foi livrada daquele lixamento, vamos dizer assim, de morte, Jesus falou para ela o quê? Vais e não peques mais. Amém, igreja? Amém. Então, meu irmão Hélice, meu irmão Roberto, meu irmão José Omar, ele tem o poder de julgar perante ao Evangelho. Nós somos como juízes. Uma certa feita, tivemos um problema em outro estado. Eu disse para o irmão José, vai lá, faz o julgamento e vê quem está errado e pune quem está errado. Pronto, o José pegou o avião, foi para lá, investigou o caso, fez o julgamento. Ó, fulano está errado, passou para mim aqui. E foi feito o que deveria ser feito. Foi um julgamento ou não foi, igreja? É pecado fazer isso? Porque nós estamos dentro do Evangelho. Quem está dentro do Evangelho, ele tem o Espírito de Deus. E a Bíblia diz que quem tem o verdadeiro Espírito de Deus, ele decide tudo e ninguém decide dele nada. Quem bate palma e dá glória a Deus. Um exemplo bíblico de julgamento desagradável a Deus é o julgamento dos fariseus, pois julgavam certas práticas do povo, mas também os praticavam. Jesus condenou o julgamento hipócrita dos fariseus, que não olhavam para as suas condições e desejavam enxergar um cisco nos olhos dos outros. Jesus repreendia severamente os escribas e fariseus por suas práticas, ou seja, não pelo juízo, que eles estavam fazendo, mas pelo fato deles não ter obediência àquilo que eles estavam impondo. Então isso desagradou de tal modo os olhos de Deus. Não que julgar seja pecado, quero deixar bem claro. O primeiro versículo, muitas vezes citado, hoje em dia virou modinha. Não julgueis qualquer pessoa que está no adultério, está no pecado, está na prostituição, na vaidade. E quando você chega até a pessoa para falar, abandona o pecado, senão você vai perecer, essas práticas te levarão para o inferno, Aí muitos dizem, cuidado, não julgar para não ser julgado. Então, se nós for olhar essa base bíblica com essa visão, então nós podemos parar de pregar o Evangelho. Se nós formos olhar com a base de não poder falar de pecado, não poder apontar o pecado, vamos dizer, na reta justiça de Deus, então nós vamos ter que deixar de pregar o Evangelho. Porque pregar o Evangelho é mostrar à luz da palavra de Deus que tal prática são condenáveis à alma. E isso é um tipo de julgamento, mas a qual nos cabe fazer, nós temos que fazer, porque a palavra de Deus nos dá esse direito. Agora, o que entristecia a Deus quando ele falou isso, eram os fariseus que estavam sendo falsos, estavam sendo hipócritas, estavam sendo mentirosos, não estavam zelando da palavra de Deus, da lei de Deus, e estavam fazendo o que zelava. Como que eu vou falar para o meu irmão, você não pode adulterar se eu mesmo estou no adultério? Como que eu vou chegar até minha irmã e falar assim, irmã, não pode de jeito nenhum passar lápis no teu olho, maquiagem, sendo que lá escondido eu estou passando lápis de olho, batom e tudo, Aí o Senhor vai olhar para mim e ver-me como um fariseu, porque aplico, mas eu, porém, não vivo. E isso é o tipo de julgamento a qual desagrada aos olhos de Deus. Agora, você viver, você crer, você ver à luz da palavra que essa é a verdade, você tem o direito, o dever e a obrigação de pregar. Hoje, estamos vendo esse versículo, igreja, é importante falar como um cala-boca, Achei interessante isso. Muitas pessoas falam, cala a boca e deixa eu pecar em paz. Deixa eu quieto, deixa eu com o meu batom, deixa eu com a minha vaidade, deixa eu com o meu cabelo esticado, deixa eu com as minhas roupas mundanas, deixa eu aqui, não pode me julgar não. Mas se anunciar e falar a verdade for esse tipo de julgamento em qual ele está fazendo, então como é que anuncia, o Evangelho? Como haverá então salvação? Eu gostaria que alguns irmãos abrissem aí no livro de Mateus, rapidinho, 23, Mateus 23, alguém que achar primeiro pode se colocar de pé e estar lendo, 27 ao versículo 29. Vou passar para o pastor Eduardo, daqui a pouquinho vou estar citando mais alguns versículos, para você entender o julgamento que entristece a Deus. Glória a Deus. Irmãos, eu quero esclarecer duas coisas aqui. Primeiro, quem eram os fariseus? Doutores da lei. Eles aplicavam a lei e quando era pego alguém que não obedecia, era penalizado, às vezes com a vida. Mas tem um personagem bíblico aí real,
que aparece como os escribas. O que era um escriba? Eles reescreviam os pergaminhos. Por quê? Era feito em papiro e ele apagava. Então eles ficavam reescrevendo ali para não sumir. Entendeu? E eles agiam também como os fariseus, porque eles tinham conhecimento de tanto reescrever. Era uma espécie também de advogado que estava junto com os fariseus ali, condenando, fazendo tudo o que podia ser feito, às vezes justo e às vezes injusto. Eu acredito que nessa época tudo injusto, porque eles não obedeciam a nada. Amém? Quem entendeu diz amém. Amém. Outra coisa aqui, que Deus, o Espírito de Deus me falou aqui agora. Mas Deus usou a jumenta. Os bodão estão usando muito isso, as bodonas também, né? Deus usou a jumenta. Peraí, irmão, já disse e vou repetir. Deus usou a jumenta, mas a jumenta obedecia a Deus. Porque a minha Bíblia diz, a sua Bíblia diz, que Deus não usa vaso sujo. Pessoa que está no pecado. Amém? Casou não sei quantas vezes Deus usa, igreja? Porque está no pecado. Pessoa que está lá vendo a besta quadrada, Deus usa, igreja? Porque está no pecado. O cabelo da mulher não pode ser cortado. Então, irmãos ou irmãs que estão ouvindo esse evangelho, Deus não usa a pessoa que está no pecado. Se fosse assim, Deus teria usado os fariseus e os escribas. Palmas que glória, da glória a Deus. Alguém achou o livro de Mateus, capítulo 23, versículo 27 ao 29? Pode se colocar de pé e estar lendo para toda a igreja. Pode ler, não é? Pega aí, irmão. Pega o microfone aqui. Senão os ouvintes não... Glória a Deus. Sou da igreja com a paz do Senhor. Amém? São Mateus 23, a partir do 27, 28 e 29, que diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhante aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos, de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, parecem justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos. Amém. Mais palmas para Jesus. Aleluia. Então nós vemos que a palavra de Jesus não é falando que nós não podemos pregar, que nós não podemos condenar, né? Que nós não podemos, melhor, julgar dentro da palavra. Não foi essa o sentido a qual Jesus se dirigiu. Jesus se dirigiu aos escribas e fariseus, pois o julgamento deles estavam sendo errado. Mas Jesus falou assim: como que vocês querem tirar coisas do olho do teu próximo, né? E você mesmo está dessa maneira. Então nós vemos o que, igreja? A palavra de Jesus não foi no sentido de não pode julgar o pecado, né? Porque se for à luz da palavra, nós temos esse direito e devemos sim fazer isso. Jesus estava entristecido com os fariseus porque eles mesmos não estavam obedecendo. Eles mesmos não estavam tendo reverência a Deus. Eles mesmos não estavam tendo temor. Então, antes de ler apenas o versículo 1, vamos ler até o versículo 5, igual eu li, né? E vamos conhecer mais a Bíblia, porque pegar um versículo é muito fácil, né? Igual todo ímpio, todo mundano conhece esse versículo. Todo ímpio não julga para não ser julgado. Ele não conhece nada da Bíblia, mas este versículo eles conhecem, né? Não julga para não ser julgado. E quando recebe uma palavra de afronta, né? Que o confronta, melhor dizendo, o seu pecado, eles logo reagem com esse versículo. Não julga para não ser julgado. Mas o julgar para não ser julgado, falado por Jesus, não é acerca de anunciar o Evangelho. Não é acerca de pregar contra o pecado, porque essa é a missão dos embaixadores de Cristo nessa terra. Nós estamos aqui ainda para combater contra o pecado, para falar práticas que são condenáveis à alma do ser humano. E hoje em dia, como estamos vivendo um tempo tão difícil, a pessoa está
na pior condição da sua vida, e se você for falar, olha, conserta a tua vida, isso aqui está desagradando, olha, isso aqui vai te levar para o inferno. Ah, você está me julgando que eu vou para o inferno. Não somos nós que estamos julgando, é a palavra, porque a Bíblia mostra as suas obras que te levam ao reino de Deus e as tuas obras que te levam ao inferno. As tuas obras que te levam à vida eterna e as tuas obras que te levam à condenação eterna. A própria Bíblia nos dá a resposta de tudo isso. Então, quando falamos, irmã, abandone essa prática, porque se você não abandonar, a sua alma vai ser condenada, você vai perecer, você vai para o inferno. Ah, mas está me julgando. Se está dentro da palavra, irmãos, não existe pecado algum, porque é a palavra que está dizendo. Nós não estamos julgando, mas o poder da palavra tem poder de julgar tudo. O nosso deitar, o nosso levantar, o nosso falar, o nosso andar, o nosso caminhar. A palavra diz tudo. Então muitos hoje estão usando essa palavra para calar, principalmente os de doutrina. Vocês sabiam disso? Ah, são julgadores. Ah, eles julgam todo mundo, só eles são certos. Não, certo é quem? Aquele que está obedecendo a palavra de Deus, está fora dela, e se morrer dessa forma, infelizmente é inferno. E não sou eu que digo, é a palavra de Deus. Se der tempo de consertar, glória a Deus por isso, né? Se der tempo de se humilhar, glória a Deus por isso. Mas se morrer na prática do pecado, infelizmente, doa quem doer, é condenação eterna. Mas palmas, glorifica o nome do Senhor. Glória a Deus. Irmão, tem gente que fala assim, Deus usa qualquer um, né? O irmão tá lá com o cabelo pintado, a irmã tá lá com a roupa curta, lá vendo a novela. Como é que chama a novela lá do Cabo lá, que esqueci o nome, eu esqueci, lá é Moisés. A novela, eu não sei que eu vi o povo falando. A novela do filho do capiroto lá. O que acontece? Aí fala assim, Deus, ele usa qualquer um, não tem ninguém condenado. Vamos lá em Romanos 8, versículo 1. Amém? Portanto, agora, nenhuma condenação há. Tem condenação não, o pastor acabou de falar. Mas que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Segundo o Espírito. A pessoa está de roupa curta, está no forró gospel, está mentindo, está na política, está no Espírito, igreja? Então ele está condenado se morrer dessa forma, é o que diz a Bíblia. Romanos 8, versos 9. Olha lá. Vós, porém, não estás na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é? Não é dele. Agora a pessoa está lá, todo bagunçado, fora do Evangelho, o Espírito de Deus habita nele? Então se ele morrer, ele vai salvo? Condenado. Eu não julguei, quem julgou foi essa palavra. Quem bate palmas? Mandriana? Louvado seja Deus. Evangelho de Mateus ainda, capítulo 15, versículo 14, que diz: deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Então, novamente, palavras de Jesus, aleluia, aos fariseus. Não vamos pegar um versículo isolado para assim nos achar combatendo contra o próprio Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque, novamente, nessa palavra, assim como eu li na primeira leitura, foi palavra a qual Jesus se dirigiu aos escribas e fariseus, não aos todos os seus servos, vamos dizer assim, né? Não julgar para não ser julgado. Nós temos que ter esse cuidado, porque senão automaticamente nós vamos estar barrando o nosso Deus de falar e achando que estamos certos. Daqui a pouco temos que ver o mundo de perna para o ar, né? Pecado dentro da igreja, fornicação, adultério, prostituição, irmã cobiçando marido de irmã. E peraí, se tais situação acontecer, como que nós vamos julgar? Não tem que ser julgado? Se tais situação começar a acontecer dentro da igreja, por exemplo, a irmã Rosiane vem, irmã Adriane, eu vi a irmã mandando mensagem para o meu marido, ela está interessada no meu marido, que eu vi ela falando coisas com o meu marido, vamos dizer assim, né? Irmã Adriane, eu acho que, peraí, como que nós vamos julgar quem é certo e quem é errado? Olha, isso aí se chama adultério, isso está errado perante a palavra de Deus.
Então nós temos que ver um errado, temos que chamar outra pessoa e dizer, olha, se continuar na prática, esse adultério, os adúlteros não herdarão o reino de Deus, e se não se converterem, se não se consertarem, vão ser condenados ao fogo do inferno. Então todo tipo de pecado, ele é combatido na palavra. E se nós começarmos a pegar esse versículo, não julgar para não ser julgado, automaticamente nós vamos estar impedindo de todas as formas Deus de operar no meio da igreja para combater a bagunça, combater o pecado, combater a carnalidade. Porque toda vez que é pregada uma palavra de repreensão é o quê? Julgamento. Por quê? Irmão, se você não deixar essa prática, você vai para o inferno. Irmão, se você não abandonar isso, peraí, está me julgando? Se você não deixar essa prática, você vai para o inferno. Essa é a mensagem a qual nós pregamos e é a que tem que ser transmitida. E embora seja um julgamento, não é um julgamento pecaminoso, porque é um julgamento dentro da palavra. E nós estamos aqui para anunciar a palavra de Cristo. Doa quem doer. Então, servo de Deus, tenha cuidado, né? Deixa isso, vamos dizer assim, para os mundanos, né? Ah, não julgo. Se você não puder receber a repreensão de Cristo, misericórdia. Se você não puder receber uma correção de Cristo, misericórdia. Se você não puder receber uma exortação com uma palavra de conserto, misericórdia, né? Misericórdia, como é que vai ficar? Casa desordenada? E aonde a igreja de casa desordenada, Deus não habita. Então, vamos ter cuidado ao mencionar este versículo. Não leia um versículo na Bíblia. Leia a Bíblia toda para ver se você tem argumentos para combater contra tudo isso que foi pregado nesta noite. Mais palmas para Jesus. Glória a Deus. Existia um homem na Bíblia, o nome de João Batista, e ele fez um julgamento meio duro. Quando as pessoas vinham se batizar e elas já estavam combinadas de batizar para que seus pecados sejam perdoados e voltar a pecar de novo, o nosso irmão João, ele disse para ele, raça de víbora, vou traduzir a palavra raça de víbora, filhos do diabo. Julgou ou não julgou a igreja? Por que, pastor, que raça de víbora quer dizer filho do diabo? Porque o Satanás é conhecido como a grande serpente, ou grande dragão também. Então foi isso que ele falou, porque ele sabia, Deus já tinha revelado para eles o que eles queriam fazer. Quem entendeu diz amém. Amém. Então, se o meu irmão João foi usado pelo Espírito, eu quero ser usado por esse mesmo Espírito que julga perante a Bíblia. Pastor, mas o senhor falou um negócio aí que Deus não usa quem não está na doutrina. Falei, repito e digo, e não usa. Pastor, peraí, mas eu gosto tanto do louvor daquela mulher do Brincão, que casou não sei quantas vezes, que está na política, que está mentindo, do Fernandinho, falei o nome dele, né? Eu gosto demais. Irmãos, os levitas tomavam conta da arca do concerto. Foi uma das tribos, única tribo, aliás, que não pegou nem um pedacinho de terra. Na verdade eram 13, mas citam, a maioria conhece só 12. E ela ficava por conta de tomar conta das coisas de Deus. Mas os levitas, eles santificavam para louvar, para Deus receber. E somente eles poderiam tocar na arca do concerto, porque eles santificavam a vida para isso. E tomava conta do templo do Senhor. As mulheres que louvavam, elas santificavam, os homens santificavam, andavam na sã doutrina. Se eles faziam isso, nós não temos que fazer, igreja? Claro que temos. Deus não ouve louvor de quem está fora da doutrina, não. Tem gente que prega doutrina. Aí eu prego doutrina, eu prego contra isso, eu prego contra aquilo. Mas dentro da sua casa está o louvor da mulher do batom, da mulher do brincão, do irmão que usa sunga, o Fernandinho. Pastor, só tem certeza, só está julgando ele sem saber. Trabalhava no Calten Clube e ele estava lá de sungão jogando voleibol. Pastor, ele não anda na doutrina? Não. Se não anda na doutrina, não é louvor para você ouvir, não, porque Deus não está na vida deles. Por que eu vou perder meu tempo para ouvir pregação, louvores a pessoas que estão fora da Bíblia, são fariseus, são doutores da lei, conhecem, mas não mexe, não move nem com um dedo. Quer ser de sã doutrina? Seja de verdade. Porque a Bíblia diz também assim, outro julgamento, não queira ser mestre. O que é mestre? O que ensina. Pois duro juízo vem sobre o mestre.
quer ensinar, mas está ensinando errado. Às vezes fala uma coisa certa e 10 errado. Eu conheço um cidadão, tomara que esteja me ouvindo, que cresceu comigo na fé, me ajudou muito. Até hoje não casou. E esse cidadão, ele estava levando as meninas da igreja para passear lá naquele lugar. Quem entendeu diz amém? Pastor, só tem certeza? Está julgando sem saber? Ele me mostrou a foto e me falou, aqui em casa. Olha aqui, ó, o que eu estou... Disse uma palavra, né? Falei, nossa, irmão, você não tem vergonha não? Falou, olha, eu descobri que o pecado é subir no... Não pregar o evangelho, não pregar a doutrina. Eu estou pregando a doutrina, mas eu estou saindo com essa menina aqui, estamos dormindo fora e não tem nada a ver. Irmão, como o diabo cega. Eu disse, rapaz, tu ficou louco. Tu vai condenar a sua alma mesmo dessa forma, porque você está fazendo a obra em pecado. Pregava a doutrina que era uma bênção, mas estava em pecado. Falava que o adultério, a prostituição era pecado, mas ele mesmo estava no mesmo pecado, porque eu vi e ele me falou aqui em casa. Eu fiquei horrorizado com aquilo. E eu tive que julgar ele dentro da palavra. Aqui dentro, igreja. Eu disse para ele, se você morrer dessa forma, você vai para o caldeirão de Satanás. Quem bate palma e dá glória a Deus? A palavra julgar nada mais né? Nada mais significa do que analisar. Julgar, segundo a Bíblia Sagrada, significa analisar se algo ou alguém está de acordo com a lei de Deus. E o julgamento da reta justiça é o que nos cabe, né? Ao que nos foi dado esse direito por Deus. É aquele julgamento onde analisamos a palavra e discernimos as escrituras, e nela discernimos e julgamos o certo do errado na vida cotidiana. É o julgar com base na palavra de Deus, dentro da conduta de Deus, dentro da reta justiça de Deus. O que é reta justiça? É a palavra, é a Bíblia, é o Evangelho. Então, julgar conforme está na palavra de Deus, não existe nenhum tipo de pecado nisso. E está pecando aquele que diz ao contrário, né? Não pode julgar. Dentro deste direito a qual o Senhor nos deu, julgar as coisas mínimas dessa terra, não existe pecado. Porque todo tipo de palavra, menção de salvação que você for fazer, infelizmente vai sim haver um tipo de julgamento. E alguns vão sim se sentir feridos, vão se sentir julgados, principalmente aqueles que se enquadram, né? Se alguém que está enquadrado no adultério, vai se ferir. Se alguém que está enquadrado na prostituição, vai se ferir. Se alguém que está enquadrado na vaidade, vai se ferir. Se alguém que está preso em alguma prática daquilo que foi combatido na noite, vai se ferir. Mas é um direito a qual Deus nos deu. Porque julgar dentro da palavra para que aquela pessoa venha a despertar enquanto ainda é tempo e se consertar. Não há condenação enquanto ainda há vida, né, irmãos? Enquanto há vida é esperança. Mas se morrer na prática do pecado, não se consertar até o seu último suspiro, infelizmente, não tem salvação. E não adianta pegar esse versículo como desculpa para pecar, né? Me deixe pecar em paz. Não julga não, deixa eu com a minha droga, com a minha maconha, com a minha bebida, né? Não julga não. Nós temos que julgar à luz da palavra. Sabe por quê? Você lavará as tuas mãos do sangue daquela alma. Mas palmas glorificam o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Muita gente fala assim, pastor, eu nunca vi uma doutrina como essa. Como o senhor aprendeu? Primeiro pelo Espírito e depois pela antiga Assembleia de Deus. Não conheci na época da doutrina, mas que foi levado para a IPDA na época. E eu aprendi essa doutrina na IPDA. Todos na IPDA pregavam assim, na minha época. Tinha lá um ou outro que começou a corromper, hoje virou o que virou. Mas eu aprendi assim, essa é a verdadeira doutrina. Se vier outro com outra palavra, com outra doutrina que não seja essa, seja maldito. E maldita a palavra que ele diga, porque essa é a verdade pura e verdadeira. Sabe aquele mel puro que você vai lá na mata e arranca? Esse aqui é o mel puro. Ele é doce, mas depois amargo. Mas é a verdade como ela é. Amém? Que é amargo, depois é doce, é o contrário, mandando tá falando aqui. Mas é isso aí mesmo. Quem gostou diz amém. Amém. É bom, né, irmão, pregar a palavra, né? Quer ler? Pode pegar o microfone. Rapaz, esse homem é uma benção. Pega o microfone aí, palmas, que glória a Deus.
Rapidinho, meus irmãos, só para fechar, para ajudar um pouquinho mais. Paz do Senhor mais uma vez. São Mateus 19, no 28, diz assim: E Jesus disse-lhes: Em verdade vos digo que vós que me seguis, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Glória Olha aí, a Deus. que tremendo, igreja. Glória a Jesus. Tá vendo aí? Quem aprendeu um pouquinho hoje diz amém. Também aprendi com a irmã Adriana, aprendi muito com ela. Mais alguma coisa aí para falar que encerrou? Então fica de pé. Fala assim comigo: Jesus, tem misericórdia. Me ajuda a aprender mais do Senhor. Revela ainda o mais profundo, pelo escondido, pelo teu Espírito Santo. Quem bate palma na glória a Deus? Pode sentar. O Espírito de Deus, aquele que não se engana, me revela aqui agora uma pessoa que sua cabeça dói e às vezes você sente as suas vistas arder. Jesus te visita teu cérebro agora e dá um livramento. Cadê você? Ainda não? Deus abençoa pela tua fé. Isso, irmão José, receba na glória a Deus. 7 pessoas a larga distância, que Deus abriu a porta financeira para 7 pessoas a larga distância. Palmas e glória a Deus. 5 pessoas que estão me ouvindo que estão enfermas, mas agora a igreja vai dar 3 glória a Deus, essa enfermidade a larga distância some. Vamos lá? Glória a Deus. De novo, glória a Deus. Mais forte agora, glória a Deus. Receba teu milagre pela larga distância. Vocês lembram testemunho emocionante daquela irmã que estava ficando cega lá? E aí, pela revelação a larga distância, as vistas dela voltou. Uma benção, né? Ela sumiu, e tem muito tempo que eu não falo com ela, lá do Rio de Janeiro. Irmã abençoada, que foi pela revelação a larga distância que Deus fez uma obra. Tem uma pessoa que está aqui, você tem muita vontade de ser usado em libertação. Deus disse: vai sim, mas paga o preço. Amém? Cadê você? Olha lá, palmas, que glória a Deus. Tive uma visão, vi como se fosse um bicho. É um bicho, eu não sei o nome desse bicho, eu acho que é pavão, que abre assim, o rabo fica grandão. Eu vi ele dançando na frente do irmão Tony. E o Senhor manda falar para ele que tem uma pessoa que parece que é de Deus, mas não é. Vai tentar te enganar, porém o Senhor na hora vai te fazer lembrar dessa revelação. Quem bate palma na glória a Deus. Irmãos, não só uma, mas diversas vezes, mas vou lembrando de uma agora. Eu estava pregando num certo lugar, uma pessoa levantou, estava na doutrina, nas vestes, pôs a mão na cintura, deu uma rodada e falou em línguas. Está aí o irmão José que estava lá na época. Minha esposa, meus meninos, acho que não vão lembrar porque era pequeno. E na hora o Senhor me disse que era o demônio aquilo ali. Mas pastor, estava bem vestida, pôs a mão na cintura, deu uma rodada e falou em línguas. E eu falei: cai por terra, Satanás. Caiu. Viu? Então eu quero que você preste bem atenção, que Satanás, ele finge ser Deus e te engana. Só não tem uma maneira de você não ser enganado: se você obedecer a doutrina como ela é. O diabo não te engana, não tem jeito, porque ele é derrotado. Quando você está na doutrina, você tem um discernimento do céu, mas se tiver um pouquinho fora, o bicho te engana. Amém? Bate palma e dá glória a Deus. Tem alguém que quer me ajudar aqui, passar alguns mistérios? Alguém? Conto 1, conto 2. Alguém quer me ajudar aqui? Não? Então fica de pé. Vamos fazer uma oração rápida aqui agora. Glória a Deus. Irmã Adriana fez esse estudo aqui comigo. Ela vai voltar a gravar estudos também. Eu estou querendo fazer um estudo sobre um assunto aí interessante. Depois eu quero ver com ela. A gente está fazendo esse estudo junto, porque fica bonitinho ou não fica, igreja? Fica lindo, né, irmão? Bonitinho demais, né? É, irmão? Muito bonito. Fecha teus olhos. Jesus, tua palavra foi pregada, meu Deus. Tem misericórdia. Senhor, minhas mãos foi lavada juntamente com tua igreja nesse momento. Meu Deus, vai tocando.
Vai tocando agora, meu Deus. Há mais engano hoje como jamais houve em todos os tempos. Queima, Jesus. Todo espírito que engana, todo espírito perverso da imagem da besta do televisor, todo demônio perverso e maligno, meu Deus, espírito do engano, demônio que opera pela imagem da besta do televisor, pelo WhatsApp, pelo Facebook, é você mesmo, Satanás. Chegou tua derrota agora. Meu Deus, toca nessa pessoa. Meu Deus, toca agora nesse coração, nessa pessoa que absorveu uma doutrina errada e mentirosa e não compreende a voz do Espírito ainda. Meu Deus, tira agora esse tampão desse ouvido, tira, meu Pai, o arqueiro desse olho, a seta que está dentro desse coração neste momento. Eu peço, Senhor, meu Pai, o socorro pelas almas, pois o teu evangelho tem sido falsificado. Queima agora todo espírito que engana. Satanás, onde quer que você esteja aí, chegou tua derrota, chegou o teu fim, Satanás. Você perdeu. Você é um espírito repreendido e perdido pelo nome e pelo sangue de Jesus Cristo, aqui ou pela larga distância. Queima agora, Jesus. Vai queimando toda doença, toda enfermidade, toda obra feita, obra mandada contra esse casamento. Queima, Jesus. Vai queimando, vai destruindo toda a obra do inimigo. Meu Deus, vai operando essa pessoa, vai arrancando esse tumor cancerígeno, vai tirando, meu Pai, este mal dessa veia do coração entupida. Jesus, lança por terra todo o mal, toda a obra do diabo feita ou mandada, cai por terra no nome de Jesus Cristo. Queima, Jesus. Vai queimando agora. Queima, meu Deus, e vai lançando por terra, vai lançando ao chão nesse momento toda obra do mal, toda obra do diabo, lança por terra pelo nome de Jesus. Meu Deus, oh meu Deus, tem misericórdia. Eu peço a Ti o socorro, a cura e o milagre. Eu peço a Ti que lava o nosso coração, pois levanta a mão, meu Deus, sem ira e sem contenda, pedindo a libertação dos que estão presos no álcool, nas drogas, na prostituição, no adultério, nos aplicativos satânicos. Lança por chão, lança por terra todo o mal e sai em nome de Jesus. Assenta e dá glória. Glória a Deus. Existe alguém que sentiu mal pela oração? Tontura, ânsia de vômito, ouvir vozes, alguma coisa aconteceu? É só levantar a mão e vir aqui. Vou contar até 3. 1, 2, 3. Quem bate palmas? Glória a Jesus. Alguém quer contar uma bênção aqui? Olha lá o irmão. Palmas que engrandece a Deus. Glória a Deus, aleluia. Salve o povo de Deus com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, igreja? Meus irmãos, eu quero ler aqui um trecho bíblico, né? Só para ajudar a implementar na pregação de hoje, né? Que foi uma pregação maravilhosa, graças a Deus. Que Deus tem usado muito, né? Esse casal para exortar toda a igreja do Senhor acerca da doutrina, acerca do que é pecado e o que não é. E hoje, né, foi citado sobre o julgamento, né? Como que nós devemos julgar e de que forma, né? Então, assim, eu quero deixar aqui, porque é quase que um resumo, né, de toda essa palavra. Aqui no livro de Ezequiel, capítulo 3, a partir do versículo 16, olha só o tanto que é importante o que a irmã Adriana falou aqui no final, né? Porque se nós julgarmos dentro da palavra, e o Senhor mandar nós julgar, e se nós não julgar, ou seja, não avisar, né, o julgamento certo, igual o pastor falou, não é aquele que você diz, ó, você vai para o inferno, mas não, você fala assim, ó, se você morrer da maneira que você está, você vai para o inferno. Então você está avisando ao ímpio, ou aquela pessoa, né, que se ele morrer daquela maneira, então ele vai para o inferno. Né? E aqui na palavra do Senhor, no livro de Ezequiel,
capítulo 3, a partir do versículo 16, diz assim: o Senhor: ao fim de 7 dias veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Quando ouvires uma palavra da minha boca, avisá-los-á da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e se não o avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, a fim de salvares a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão eu requererei. Olha só, amada igreja, muitas pessoas conhecem, né, esse trecho bíblico, então isso aqui é muito importante. O próprio Deus falou para Ezequiel: eu te levantei como atalaia, ou seja, um homem de Deus, uma pessoa de Deus. Então o atalaia, o Senhor ensina o que é certo e o que é errado. Então, se nós sabemos o que é certo e o que é errado, e se nós formos julgar dentro da palavra, dizer para aquela pessoa: olha, da maneira que você está, se você morrer, você vai para o inferno. Então, assim como foi dito, irmão, isso não é pecado, mas você está exortando, você está alertando a pessoa. Esse é um direito meu e de você, que conhecemos a verdadeira palavra, os ensinamentos, conhecemos o que é de Deus e o que não é, ou seja, a verdade. Então nós somos cobrados, a partir do momento que nós conhecemos a palavra de Deus, então nós somos cobrados. Então, a partir de hoje, eu quero que você coloque também na tua mente que depois de você ouvir essa palavra, então nós somos cobrados. Assim proclamar o verdadeiro evangelho, julgar dentro da palavra, dizer que se a pessoa tiver daquele jeito e ele morrer, ele vai ser condenado sim. Esse é um direito dos verdadeiros cristãos, porque se eu e você não abrirmos a boca e falar para a pessoa que ela está no pecado e ela morrer, então o Senhor vai requerer o sangue dessa pessoa, vai cobrar de nós. Então, para que as nossas mãos estejam lavadas como os verdadeiros adoradores, para pregoar a sã doutrina e ensinar o verdadeiro caminho, nós temos que aplicar isso aqui, amém? Somente até aqui, e as palmas se engrandecem em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Mais alguém, se contar uma benção, alguma coisa aí? Pode ir lá, irmã Roberta. Vamos lá. Vamos receber a irmã Roberta com mais palmas. Glória a Deus. Se cumprimenta a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? O que eu vou contar é só que eu peço ajuda para a igreja em oração, pois eu estou prestes a fazer uma prova de vestibular. Me encontro meio nervosa, amém? Mas eu peço aos irmãos, quando vocês estiverem orando, para vocês apresentar: olha, Senhor, ajuda a irmã Roberta, dá calma, para vocês me apresentarem em oração. Independente do curso que eu estiver fazendo, eu fiz um propósito com o Senhor, que o curso que eu estiver fazendo, o que Deus permitiu eu fazer, eu quero fazer para ajudar na obra. Então eu creio que Deus vai abençoar, mas eu peço ajuda para os irmãos, amém? Somente isso. Agradeço a oportunidade, não só por Jesus. Glória a Deus, que benção. Quem fez o jejum de sábado? Quem fez? Fez o jejum? Vai casar. Irmão Tiago, o Tiago ali fez também. Rapaz, foi até 3 horas, a energia acabou, né? E luta, um calor suportável. Mas nós chegamos lá. Vamos marcar outro, né? Porque tem uns irmãos que tem que jejuar mais para casar, né? A luta está difícil. Foi o jejum das 3 da tarde. Quando vamos fazer mais um jejum dessa natureza. Quem entendeu a palavra hoje diz amém? Amém. Alguém quer aceitar a Cristo como único e suficiente Salvador de sua alma? Você que não é crente? Ou é desviado e quer reconciliar com Cristo? Ou é de outro ministério hoje que quer fazer um compromisso com essa obra? Eu conto 1, eu conto 2, eu conto 3. Palmas que engrandecem a Cristo. Vamos terminar, fica de pé. Nós somos bons orando, que é Santa Ceia domingo que vem. E já para Deus dar inspiração para mais uma palavra. E também eu acredito que essa semana vai sair mais um estudo com a irmã Dani Santos. Vamos gravar, fica melhor. Eu quero ajudar ela também. Coloca a mão na sua cabeça e diga: Senhor Jesus, o Senhor me trouxe em paz, me leva em paz também. Diga: a vitória é minha, é nossa, pelo nome, pelo sangue de Jesus. O irmão Hélice e o irmão Antônio vão ungir vocês com azeite santo. Quem tiver uma oferta, pode colocar aqui. Vamos despedir bem alegre. A paz do Senhor Jesus, paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Muito obrigado, irmãos ouvintes.
Estamos de volta daqui a pouquinho pela www.radiofilhodedeus.com.br, pelo YouTube Igreja Pentecostal do Filho de Deus, oficial Oração da Meia-Noite. Não perca daqui a pouquinho, em nome de Jesus.